Ixi, então não tá. Mas o problema daquela facada lá foi virar, né? Mas enfim, gente, tá gravando, a gente não tá falando de nada absurdo. Só cortar esse comecinho aí. Muito bem. Então, vocês estão vendo um pedacinho aqui da minha tela? Yep. Deixa eu tentar mexer. Não tô vendo nada, peraí. Vocês não veem? Não é que eu tô sem óculos, peraí. Aí você complica, né? Tá. Eu vou deixar a metadinha aqui e a outra metadinha para eu ver bolinhas. Os meus alunos da tarde ligam a câmera, tá? Só vocês que são ingratos comigo. Depois de todos os episódios. Ainda bem que a gente não é da tarde, então, né? É porque de manhã não dá. Será? Pelo amor de Deus, mas acordar agora. E os outros professores não reclamam que vocês estão... Que outros, professora? Não, vocês tiveram outras aulas, vocês tiveram aula com a Sandra, vocês assistiram a aula só com... Ela deu aula suave, a gente só falou lá e é isso. Ela deu aula para as bolinhas também. O José Carlos não, ele foi o único que chantageou a gente. Eu tirei até print da tela das crianças da tarde para falar, tá vendo? Os meus outros alunos mostram o rosto. Ah, professora, mas eles são criança, né? Eles podem. Nossa, mas é engraçado dar aula para criança online também. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo aqui essa telinha? Deixa eu tampar a minha cara, que a minha cara eu não estou a fim de ver, que estou me assustando comigo mesma. Muito bem. O que vocês estão vendo aí nessa imagem? Essa imagem é uma mistura de quê? O Lenin e uma sufragista da Revolução Francesa. Esse quadro, na verdade, é um quadro pintado por um... Nossa, esqueci o nome do cara. Acho que é o Louis David. Pintor. É um pintor. E é um quadro que é símbolo da Revolução Francesa. Essa mulher, né, com o seio de fora naquela época, né, simboliza a liberdade. Então, a Revolução Francesa tinha aquele... Vocês lembram do lema da Revolução Francesa? É o mesmo da Confidência Mineira, não era? É igualdade, liberdade e... Fala liberdade, igualdade, falta um. Fraternidade. Fraternidade, que é o sentimento de irmandade, né? De irmãos, né? De sentimento de irmãos. Então, nesse quadro, que é esse quadro aqui, ó, que vai aparecer aqui no cantinho, o quadro inteiro, ó, chama Liberdade Conduzindo o Povo, né? Então, essa mulher com o seio de fora não é simplesmente porque ele é um tarado, né? É um símbolo da liberdade, né? Ele tá com a bandeira aqui da França. Então, é toda uma simbologia que a gente tem nesse quadro. E do outro lado, você tem o Titio Lenin, que a gente estudou aula passada. Cadê as bolinhas? Aqui. Muito bem, então hoje a gente vai fazer um quadro comparativo das revoluções, porque são duas revoluções, né? E só para alguém pode me ajudar a relembrar o que é revolução? Uma mudança muito grande, vem do povo. Uma mudança, uma transformação muito profunda na sociedade, então uma transformação política, uma transformação econômica, e é uma transformação que tem que vir de fora do governo, né? Que vem do povo e que não vem do próprio governo. Quando vem de dentro do próprio governo, as pessoas passando a perna no outro ali, isso chama golpe, não chama revolução. Então a gente tem duas revoluções, a francesa e a russa. Antes de começar, eu quero que vocês falem qual é a imagem que vocês têm dessas revoluções. Revolução, quando você pensa na Revolução Francesa, ou a gente fala da Revolução Francesa, que imagem a gente tem dessa revolução? Qual é a visão que a gente tem dessa revolução? Você pensa só na guilhotina. Na minha opinião, a Revolução Francesa é, tipo, abrir os ares para o resto do mundo. Abriu os ares para o resto do mundo. Então foi uma revolução que abriu alas, né, para o mundo inteiro ser o quê? Abriu aulas para quê? Mais independente, ter mais expressão, tipo, muitos movimentos literários e artísticos começaram a partir da Revolução Francesa. Ok, então a Revolução Francesa, ela traz essa ideia de liberdade. Fábio, o que você ia falar? Que eu lembro que teve convocação dos Estados Gerais, aí a burguesia também começou a ter mais poder político, esse tipo de coisa assim. Sim, mas assim, quando você pensa a Revolução Francesa, pensando assim, é uma revolução, quando a gente pensa ou fala disso, é bonito ou é feio? É bonito, ela deu o início
tempos modernos, né? Ela deu início aos tempos tempo contemporâneo, né? Que a gente chama. Bom dia, Danilo. E a gente pensa numa revolução que é uma coisa boa, bonita, né? E a Revolução Russa? Quando vocês ouvem falar da Revolução Russa, ou que a Revolução Russa transformou a Rússia na União Soviética, qual que é a visão que as pessoas geralmente têm, ou que vocês têm da Revolução Russa? Matança. Tirando a... Sei. Só a parte do czar que mata todo mundo lá. A gente tem essa visão ruim, eu acho que é por conta do czar que matou o pessoal. Então, mas isso daí porque ele matou o povo. Sim. Mas isso não é da Revolução, isso é antes. Você está com a visão do czar. O czar mandou atirar contra o próprio povo, aí você fica com o ranço desse czar. Mas é estopim, né? Mas é estopim. Mas da Revolução, o que vocês enxergam da Revolução e do que a Revolução trouxe? Porque eu perguntei para vocês da Revolução Francesa. Você falou, nossa, a Revolução Francesa é uma revolução que a gente tem uma imagem super positiva, né? Que trouxe liberdade para o mundo, né? Que abriu alas para um mundo diferente. E a Revolução Russa, o que ela fez? Que imagem que ela traz? Comunismo. Trouxe o Stalin, comunismo. E o que isso significa? Que sentimento, que visão isso te dá? Então, até a parte do Lenin suave, mas chegou Stalin e aí o negócio ficou... Aí eu não concordo. Mas isso porque você conhece um pouco da história, né? Na Europa. Mas se você pensa que nem a Isabela fez aquela comparação, a Revolução Francesa trouxe liberdade para o mundo. E a Revolução Russa? Trouxe o que para o mundo? Uma nova ideia. E essa nova ideia... que era ruim. Que é ruim. A gente tem uma pessoal imagem de fora. ruim. Pro pessoal a raiz de fora. do começo das guerras. Né? Então a Revolução Russa, ela não trouxe a liberdade para o mundo, ela trouxe o medo para o mundo, né? E aí até hoje, quando você discute, acho que essa semana saiu uma fotinho das véias lá em Brasília, protestando com a plaquinha, falando isso não é pandemia, isso é comunismo. Vocês viram? Sim. Não faz sentido, né, velho? E isso tudo começa aqui com a Revolução Russa, quer dizer, vai fazer mais 100 anos, a Revolução Russa fez 100 anos em 2017, e faz 100 anos que as pessoas estão morrendo de medo do comunismo, elas não fazem ideia do que seja, porque a gente nunca teve um regime socialista aqui no Brasil, por exemplo, mas as pessoas se morrem de medo. Então vamos fazer comparações, para a gente ver se a gente tem razão, né, se as pessoas têm razão em ter tanto medo disso, e por que a gente tem visões tão diferentes de duas revoluções, né? De duas transformações que vieram do povo, porque uma assusta as pessoas até hoje, e uma a gente tem essa visão maravilhosa. Então vamos lá, vamos começar com a Revolução Francesa. Deixa eu mudar o layout aqui, ó. Então eu vou fazer um lado a Revolução Francesa, um lado a Revolução Russa. Pesquisa aí para mim e vê se vocês me lembram quando aconteceu. Deixa eu colocar aqui Revolução Francesa. Deixa eu ser preguiçosa, professora. Foi em 1789. Então tá, 1789. Opa, professora, presta atenção. 14 de julho, que foi quando fez a queda da... Vocês sabem que 14 de julho é o marco, né, da queda da Bastilha. E é feriado, é um dos maiores feriados nacionais da França, né? É o dia do patriotismo da França, né? Os caras decoram as cidades, Paris fica decoradíssima. E é um baita de um feriadão, e é feriado no verão para eles, então eles saem para as ruas para comemorar com as bandeirinhas e tal. Então é um feriado maravilhoso para eles, assim. Então tem uma baita imagem positiva até hoje, né? A Revolução Russa, de quando ela é? 1917, 8 de março. 1917. Para mim tá bom 1917. Se a gente pegar só o ano, porque os dias são marcos, né? Revoluções não acontecem em dias específicos, elas são processos. Então, 1917. Fala para mim como é que estava o contexto, a situação lá na França. Como é que eram as coisas lá? A burguesia detentiva do poder. A burguesia tinha poder na França? Não tinha que tinha. Quem é que tinha poder político na França? Não lembro. Eu lembro que os camponeses queriam se libertar, né? E os trabalhadores da cidade também. Como é que era a situação? Vamos colocar aqui, ó. Situação para as pessoas mais pobres. Situação para os trabalhadores. Vixe, era difícil. Fome e insatisfação social. Sim, fome e insatisfação. Mas teve aumento dos impostos também, não teve?
Sim, porque os caras entraram em guerra, teve aumento de imposto, teve colheitas ruins, né? Os anos que antecederam a Revolução foram anos de colheitas ruins. Então a gente tinha fome e insatisfação. Parou um minuto aí. Na Rússia, como é que estava a situação antes da Revolução? Do que quiser. Fome, estavam em pobreza guerra. e insatisfação. Muito bem, situação para os trabalhadores. Quando eu coloco trabalhadores aqui, a gente entende camponeses e trabalhadores da cidade, né? Os trabalhadores urbanos. Lembra que você está falando de um tempo mais antigo, que você tem trabalhadores urbanos em menor quantidade, né? Especialmente na época da Revolução Francesa, né? Que foi o começo ali também da Revolução Industrial. Então você tem gente trabalhando nas indústrias na cidade, gente migrando para a cidade, mas ainda você tem um grande grupo de camponeses, né, que produzem todo o alimento. Lembra que lá na França, os trabalhadores da cidade eram chamados de sans-culottes, e eu lembro lá no 8º ano, quando a gente estudou isso, que o Pedro trouxe aquele joguinho, né, do Assassin's Creed, que tinha um item que era um sans-culotte, né, e sans-culotte significa sem culotte, que é aquela calça de nobre, aquela calça que parece um balãozinho, né, que eram chamados os trabalhadores das cidades. Como eles não tinham dinheiro, eles não vestiam culotte, que era roupa de gente com dinheiro. Então, eram seus culottes. Então, a situação na França, para os trabalhadores, era uma situação de fome e insatisfação, e para a Rússia também, né, no mesmo período, claro que cada um tem o seu contexto, mas fome e insatisfação. O que foi que deixou ainda os russos mais ferrados nessa época? Além do czar ter atirado neles. Aqui, o que aconteceu aqui nessa época na Rússia? Porque eles estavam em guerra. Porque eles estavam em guerra, né? Teve a Primeira Guerra Mundial, que desgastou extremamente a Rússia em termos econômicos, em termos políticos e em termos físicos, né? Em termos materiais. A Alemanha invadiu a Rússia, destruiu muito da Rússia, matou muita gente, muitos soldados, muitos civis, né? Então, isso agrava, né, os problemas sociais que um país tem. A gente tem situação de fome e insatisfação por parte dos trabalhadores. Agora eu quero saber aqui, quem mandava na França em 1789? Quem é que vai perder a cabeça na guilhotina? Era o Rei Sol. Era o rei, não era o Rei Sol. O Rei Sol já tinha ido pro saco. O Rei Sol foi 2 antes desse rei, né? Quem era aqui? Era o Luís 10, 15, 16. Como é que era? Vocês lembram o nome desse sistema político que rolava na França antes da Revolução? Era feudal, não era? Ainda tinha, né, uns resquícios feudais, porque você tinha aquelas relações da nobreza e tudo mais. Mas a gente chama de absolutismo monárquico. Vocês lembram disso? Uhum. Sim. Mais ou menos. Tá vendo como vocês... sincero daqui. Obrigada. Então, vocês lembram que lá na Europa a gente tinha um sistema de absolutismo monárquico, que era um sistema político em que o rei centralizava o poder. Então, o rei era o chefe do exército, o rei, ele mandava na política, na economia, ele tinha ali seus conselheiros e tal, mas ele não existia uma eleição, não existia participação popular, as pessoas não escolhiam os seus ministros. Então, o rei, ele tinha um poder absoluto, né? E aí, a situação na França está muito, muito ruim. O Luís XVI não era um rei muito forte, ele não era conhecido por ser um rei muito forte, ele faz uma coisa que não era muito comum de se fazer por parte de reis, que era convocar os estados gerais, que é convocar membros dos 3 estados da nobreza e do clero, né, os padres e tudo, e os membros da galera. A galera a gente entende como trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade e burgueses, porque os burgueses tinham dinheiro, mas eles não tinham poder político, tá? Então eles tinham dinheiro, mas eles não conseguiam participar da política, porque era um absolutismo. Ter aquela reunião que os caras vão querer que o terceiro estado pague mais imposto, porque era uma votação por estado, não era uma votação por cabeça. Então, nobres e clero votam que o terceiro estado pague mais impostos, aí os caras se recusam a sair do lugar lá da sala do jogo de pela, que é tipo um jogo de tênis, eles ficam lá, ocupam, a notícia se espalha pela cidade, os caras vão tomar a Bastilha, que era uma prisão de presos políticos, e aí vai a palavra, aí começa a galera no interior a ouvir que lá em Paris o circo tá pegando fogo, os caras começam também a invadir casa dos nobres no interior, meter fogo nos livros de dívida,
que os nobres mantinham com os camponeses, e aí a gente vai começar a ter esse quadro de revolução. A revolução vai ter várias fases e ela vai terminar 10 anos depois com a ascensão, com a chegada do Napoleão no poder. Isso bem resumidão, né? Resumido do resumido, resumido. Agora vamos aqui para a Rússia, um minutinho. Quem mandava? O Lenin. Antes era o Czar. Czar. E era o mesmo sistema. Era mais ou menos o mesmo sistema. O czar mandava sozinho, ele era o chefe do exército, ele era o chefe político, ele era o chefe da igreja ortodoxa. Então você percebe que ele é mais ou menos aquelas mesmas relações que tinham na França em 1789. Eu estou falando mais ou menos porque a gente pode estabelecer um comparativo, mas como são situações distintas em lugares diferentes, em tempos diferentes, a gente tem que sempre lembrar das particularidades de cada local. Mas o czar era um imperador que também era um imperador absolutista, né? E aí ele também mantinha lá os nobres, né, a nobreza russa, sustentada com o dinheiro dos impostos. Eles tinham terras e as outras pessoas tinham que trabalhar nessas terras como se fossem servos. Então você percebe que é uma situação ali muito parecida. Vocês viram que esses dias, acho que semana passada, morreu um tiozinho que era primo desse czar aí. Eu não lembro o nome dele. Morreu aos 99 anos, e aí ele estava muito, aí, tipo, eu sempre quis voltar à Rússia, mas aquela gente, né, que ele quis dizer, os revolucionários fuzilaram, né, a minha família, né? E, então, muito bem, vamos agora voltar aqui. Então, a gente tem situação de fome e insatisfação, e aí você tem líderes absolutistas, né, que está explorando aquelas pessoas. Deixa eu abrir mais um aqui. Muito bem. Então, lembra que esse lado aqui é França e aqui é Rússia. Então, continuar. Então, até aqui tudo bem? Vocês lembraram? Certo. Muito bem. Então, o que as pessoas fazem durante a Revolução na França? Como que a Revolução aconteceu? Elas chegam no rei e falam: rei, por gentileza, dá licença, você está machucando a gente. Aí o rei faz: tadinho de vocês. Então, elas têm... como é que eu vou falar? A atitude das pessoas é uma atitude que a gente fala pacífica ou foi uma atitude violenta? Violenta. Tá. Violenta. Então, foi uma revolução violenta? É porque pacífica não funciona direito, né? Porque quando é pacífica, você está pedindo por favor, né? Então, quando você chega assim e fala: Cris, por favor, você faz tal coisa para mim? Eu falo sim ou não para você e a gente resolve. Agora, se tem um governo que está deixando você passar fome, você faz: ai, governo, por favor, a gente está muito ferrado. O governo: eu acho que você tem que pagar mais imposto. E não é que você tem que pagar mais imposto porque realmente a sociedade toda precisa ser construída. Lembra lá que na França, tanto na França quanto na Rússia, você tem nobres que vivem no luxo, né? É que a França, naquela época, a França era o símbolo, né, do luxo, né, do absolutismo monárquico da época na Europa. Então, os caras, eles viviam muito luxo. Se você assiste os filmes, você tem noção, o mínimo de noção da vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas não faziam nada, elas não produziam nada, elas não trabalhavam nada, elas viviam de festa, de jogar carta, de discutir política, né, para manter as suas terras, manter seus privilégios, compravam roupas, comiam bolos, tinham mais festas. Porque a vida daquelas pessoas era isso, né? Quem trabalhava, pagava imposto, era povo, né? Então a revolução foi uma revolução violenta, né? O que acontece com o rei da França, com Luís XVI? Guilhotinado, não foi? Guilhotinado. Qual que é a visão que vocês têm da revolução dos caras guilhotinando o rei? Vocês pensam: ai, tadinho do Luís XVI? Não, foi feliz, bonito. Ele queria roubar todo mundo. Só fudeu todo mundo. Então o Luís XVI, vocês encaram o Luís XVI como ele era ruim e ele mereceu. Vamos para a França, sim. Vamos para a Rússia agora um minutinho. A revolução na Rússia. Espera aí, tá um minutinho, só que eu tenho que fechar a janela que vai entrar água, gente. Momento.
Perdão. É que estão lavando aqui, tá... Bom, muito bem, então voltando. A Revolução Russa foi uma revolução violenta ou também foi uma revolução do dá licença? Por favor, senhor Kizar. Violenta, também. Então, depende, se você contar ali no antes, né, que eles foram entregar uma carta, aí foi pacífica, mas depois... Então você percebe que os caras tentaram dialogar com o Kizar, né? Ninguém acordou um belo dia falando, nossa, vamos cortar a cabeça desse cara. Eles tentaram, né? A população tentou dialogar com o Kizar. E não conseguiu, pelo contrário, foi recebido a tiro. E aí, quando a Revolução eclode depois da guerra, em 1917, aí a Revolução é violenta, né? O Kizar, a família do Kizar, a priori, eles são presos, eles são mandados para trabalhar, tadinhos, né? E depois de um tempo eles são fuzilados, né? Então, eu vou colocar aqui Kizar... fuzilado. Qual é a imagem que vocês têm dessa gente fuzilando o Kizar? Vocês estão com dó do Kizar? Não, por causa não precisa matar, né? só se Nem vingaram, um né? pouquinho. Acaba um Quem braço. falou? Hã? Eu. Eu quem? O quê? O Fábio, quê? você falou Falou do que... Kizar. eu. Falou o quê? Travou. Esquece. Muito louco isso. Que saudade de estar na sala. Porque assim, quando você fala em revolução, eu já conheci pessoas que são pessoas que a gente fala que são revisionistas, né? Que revisionam a história. Do ponto de vista que elas querem, aparentemente. E aí uma vez eu conversei com uma pessoa que falou assim, os bolcheviques, eles eram muito violentos, mataram, né, a família do Kizar, e o Kizar era muito amado pelo povo. O cara atirou em todo mundo no meio de uma praça e ainda morreu pouco, devia ter sofrido mais. Mas também já... Vamos lá, gente. Violência, justiça e vingança não é a mesma coisa. Cuidado pra gente não se tornar, né? Não vou usar a palavra aqui. Agora, por que do Kizar tem gente que tem dó e do rei Luís XVI ninguém tem? Comunismo. É porque... Comunismo. Porque você doutrinou a gente direito. Vocês não têm dó do Kizar, porque vocês foram doutrinados. Tem essa, né? São muitos anos, né, de doutrinação. Mas quando a gente pensa na sociedade em geral, ninguém fala, Revolução Francesa, aquelas pessoas foram tão violentas, guilhotinaram Luís XVI. Tadinha do Luís XVI. Mas do Kizar russo tem gente que tem dó. Então você percebe como a gente tem duas revoluções extremamente parecidas, né, de uma situação social parecida, de pessoas pobres, de pessoas com fome, de um líder tirânico, que deixou as pessoas chegar numa situação muito horrorosa. E aí ambas foram derrubadas por violência, ambas foram mortas, mas de uma a gente tem dó, de outra não. Isso é complicado. Você lembra do grupo aqui que foi líder da Revolução Russa? Que a gente estudou semana passada? Tinham dois grupos, né, do partido que... Olha, parece o Psyu. Os bolcheviques e mencheviques. Isso. Então os líderes, né, o grupo que liderou aqui, os bolcheviques. Na Revolução Russa, a gente também tinha dois grupos. Vocês se lembram? Só que não era a minoria. E girondinos. Muito bom. Então, vocês lembram lá que os jacobinos eram os caras que achavam que a população também tinha que participar da revolução, que não era uma revolução só para grandes burgueses, né, que o Robespierre era o líder. O Robespierre tem até uma página, né, no Facebook que chama Robespierre Guilhotinou Foi Pouco. Vocês conhecem? Ô, Bro, não foi aí que nasceu esquerda e direita, que os jacobinos, não sei... Foi aí que nasceu a ideia, né, as expressões direita e esquerda. Porque na Assembleia, você tinha uma Assembleia dos Estados Gerais, que eram todo mundo ali contra o rei. Todo mundo ali, esse rei absolutista, tá errado. Mas aqui no começo, assim como na Rússia, no começo os caras não estavam pensando em matar o rei. Os caras estavam pensando em fazer uma constituição para limitar os poderes do rei, para que as outras pessoas pudessem brincar de política também. Ninguém partiu do pressuposto de vamos já matar o rei de uma vez, nas duas revoluções, né? E ambas não conseguiram, né, conter esse poder do rei.
E aí, lá na Revolução Russa, a gente também, perdão, na Revolução Francesa, a gente também tinha dois grupos, né? Só que ao invés de maioria e minoria, a Revolução Francesa ficou com o lado direito e o lado esquerdo, porque a galera sentava, os jacobinos, que eram mais radicais, que queriam acabar com a monarquia, uma proclamação de uma república, eles se sentavam do lado esquerdo da Assembleia. Então, era quem estava à esquerda. E os girondinos, que eram pessoas ligadas à grande burguesia, que não queriam o povo na Revolução, que queriam o poder para eles, se sentavam à direita. E aí ficam essas expressões, ser de direita e ser de esquerda. Na Revolução Russa, a gente vai ter dois grandes grupos, né, que são os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques fazem a primeira parte da Revolução, a Revolução de Fevereiro, de 17. Nessa Revolução, todo mundo que era exilado, que era perseguido do czar, pode voltar para a Rússia. O Lenin volta para a Rússia, organiza lá os bolcheviques, os sovietes, que eram os grupos de trabalhadores, e aí eles vão derrubar o governo provisório dos mencheviques. E aí a Rússia vai entrar em guerra civil, né? E essa guerra civil aí vai durar cerca de uns 2 anos, 3 anos, dura uma guerra longa. Então você tem aí longos processos revolucionários, certo? Muito bem. Até aqui alguma dúvida? Não. Não? Então, assim, a Revolução Francesa foi uma revolução. Quem ganhou? Quem ganhou poder? Quem saiu com o poder da Revolução Francesa? O povo. No começo foi os bolcheviques, não foi? Não, França, Jacobino e Girondino. A gente tem as fases, né? Girondino. Então você tem os girondinos, depois você tem a fase dos jacobinos, que também tem a fase do terror, que eles guilhotinaram gente para dedéu, todo mundo que é considerado contra a Revolução. Girondino era a burguesia, não era? A grande burguesia. Não é que não então, tinha burguês entre os jacobinos, na verdade, você tem a pequena burguesia, né? Você tem profissionais liberais, assim, jornalistas, advogados. Já os girondinos eram grandes proprietários. Mas esquece o nome dos grupos agora. Pensa em classe social. Quem dominava a França antes da Revolução? Qual era a classe social, o grupo da sociedade que dominava? Nobreza. Os nobres. O que fizeram com os nobres? Sei lá. Guilhotina. Matou todo mundo. Na praça. Guilhotinou vários nobres. Não tinha um cara lá na praça pública que ele ficava guilhotinando? Tinha várias reuniões de guilhotinas. Aliás, tem histórias de que foi um show de... Aliás, depois me lembra de recomendar a série que tem na Netflix. Sobre Revolução. Que os nobres são zumbi. Entendi. Mó legal. Depois peraí, no final. Então, os nobres, eles fogem da França, tem nobre que perde tudo, tem nobre que é guilhotinado. Qual é a classe social que assume o controle do governo, que vence, né, que destrói os nobres, e assume o controle do... Qual o nome dessa classe social? Era a burguesia, Burguesia. Burguesia. Muito bem. Então, qual é a classe social que domina o mundo hoje? Burguesia. Por que a gente enxerga a Revolução Francesa tão bonita? Não sei, porque foi passado assim. Na minha opinião, Foi passado assim? professor, eu acho que Tá. a gente chega bonita porque- é porque eles conseguiram algo que a gente não tá conseguindo. É porque Mas na quem Revolução- conta a história é quem venceu, né? É porque, olha só que coisa interessante, quem conta a história da Revolução Francesa é quem venceu. A Revolução Francesa teve participação popular muito, o povo brigou muito, né? Os franceses tiveram que organizar exércitos para impedir que exércitos estrangeiros entrassem na França e tentassem destruir a Revolução. Então o povo brigou muito, mas quem chegou no poder depois foi a burguesia. Tanto que depois os caras vão estabelecer o voto censitário, só vota quem tem dinheiro. Então eles derrubam a nobreza, que era opressora, eles assumem o lugar da nobreza, e aí eles usam das mesmas ferramentas que a nobreza usava para oprimi-los, eles usam para oprimir os trabalhadores. Então por isso que a gente tem também essa visão muito bonita da Revolução Francesa, porque quem fez a Revolução Francesa foi a burguesia. É uma revolução burguesa. São os valores da burguesia que estão impostos, né, que são espalhados pelo mundo, né, que abriu alas pelo mundo. Então quem conta a história são os vencedores. Vamos voltar agora um minutinho aqui para a Revolução Russa.
social, que grupo, quem que venceu aqui a Revolução Russa e assumiu o controle do Estado? Classe popular. Por que a gente tem uma imagem tão horrorosa da Revolução Russa? É comunismo, né, professora? A gente é capitalista aqui, né? A gente vive num país capitalista Né? e a gente... Mas por que o comunismo assusta tanto essas pessoas? Essa é a minha pergunta. Que medo é esse? Comunistas comem rim de criança na janta? Não, É porque não medo tem de lei, não perder as segue uma lei, né? riquezas. Ah, professora, depois da Guerra Fria, sei lá, todo mundo tá louco da cabeça. Então, o que aconteceu durante a Guerra Fria? Ó, tem umas propagandas que são sensacionais. Quer ver? Essa propaganda aqui, ó. Porque assim, você entende por que as pessoas que são ricas têm medo do comunismo e do socialismo? Porque pode Ai, atingir gata, ela. Porque eles vão perder o dinheiro deles. Porque Obviamente. eles perderiam o dinheiro deles, né? Vamos supor que acontecesse uma revolução, aqui agora. Quem que os socialistas tomariam? A mecânica do seu tio ou a Scania? A Scania. Certo? Aí a Então, usei a Scania Scania ia de se tornar exemplo. estatal e eu continuaria trabalhando na Scania. Isso, você Logo continuaria não me trabalhando na Scania. Então, o que você ia perder, Fábio? Eu ia perder nada, ia ganhar, inclusive. Talvez. Mas perder você não ia, vão tirar, porque as pessoas precisam que você trabalhe. O seu trabalho é necessário. Sem o seu trabalho, o trabalho de todo mundo que está lá, a empresa não funciona. É muito bom, vice. Eu não Aí sou funcionário, eu sou um colaborador. Olha esses papos, vocês percebem a conversa que as É empresas... pra deixar justamente o funcionário mais, né? Um up assim, na moral. Não, mas se você quiser me deixar mais feliz, me deixa um dia mais em casa. Eu trabalho 4, descanso 3. Eu vou trabalhar super feliz. Você Pode sabe deixar, que o Brasil é um professora. país que... Ano que vem vocês vão se candidatar? Pra eu Não, votar em semana que vem, vocês? se quiser um dia de folga, pra você dormir. Ah, a semana que vem tem feriado, né? Dia 21 de abril. Mas não adiantou pra semana que teve 10 feriados aí? Professora do céu, eu fiz meu título de eleitor, tô me sentindo muito adulta. Mas eu preciso fazer, Bora porque tirar o Bolsonaro não do dá pra passar em poder. faculdade, né? Vocês Doideira. precisam fazer o título. Eu recomendo que vocês façam, mas esse ano tem eleição, não, então pode tirar. Porque o ano que vem tem eleição e fecha até cedo. maio, Tipo, é. abril, maio, Se vocês não tirarem até lá, vocês não tiram mais. E a gente vai pra faculdade, a gente vai ficar triste. Ai, que chique. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, propaganda contra Lenin Diabo. Deixa eu ver se eu acho essa imagem. Uma imagem americana. Não sei se eu vou achar com essa descrição no Google. Mas é uma imagem, eu tenho ela salva em algum lugar. Assim que minha gata parar de pular nos meus pés e me morder, também vai facilitar muito a minha vida. Tem uma propaganda norte-americana. Perdão, não escutei. Ai! Deixa pra lá, professora. Tem uma propaganda norte-americana que é o rosto do Lenin, e aí, tipo, sabe quando você sobrepõe duas imagens e você percebe que o rosto do Lenin tá virando o rosto do demônio, e tem até os chifrinhos, assim. Achei aqui a imagem. Compartilha sua tela pra nós, pra gente ver. Calma aí. Calma aí. Ai! Oh, peraí. Para de me morder, gata. Agora não, tô trabalhando. Tela inteira, Não né? pode. É. Não pode. Desculpa. Tá mostrando? Tá apresentando. Aê, essa mesmo, ó. O real poder atrás do comunismo. Então, olha a associação que eles estão fazendo. Eles estão associando... Ai! O Lenin... Espera um minutinho. Ela ficou puta que você falou mal dela. Pega algo um minutinho só. Que ela não para de me morder. Olga. Perdão. Vamos lá. Então, tá falando, o real poder atrás do comunismo. Então, eles estão fazendo uma associação da cara do Lenin com a cara do demônio, do diabo, do tinhoso, do sete pele. O que as pessoas mais têm medo nessa vida do que o do diabo? De Deus, eu tenho medo de Deus. Comunismo. Então, você percebe que toda a questão das propagandas, né, porque essa história de comunismo, de socialismo, ela oferece, sim, um real... A base do socialismo, obrigada, viu, Wagner? É justamente essa, é você ter
uma sociedade que você não tem uma classe que domina o Estado, né? Você tem uma sociedade em que todo mundo trabalha e todo mundo consome. Então todo mundo que é herdeiro de terras da época da escravidão, todo mundo que é herdeiro de grandes fortunas, não seriam mais herdeiros de tudo isso, né? Tudo isso seria socializado para que não existisse concentração de renda e concentração de poder nas mãos de poucas pessoas. Então, quem tem poder e privilégio, óbvio que tem todas as razões para ter medo do comunismo e do socialismo, porque são ideias que ameaçam o poder e privilégio que eles têm. Agora eu tô perguntando para vocês, por que vocês e os seus tios têm tanto medo? Vocês não, vocês são doutrinadinhos, mas Porque tem os eles meninos foram novos que não foram. ensinados a serem assim, entendeu? Tipo, porque a alguns mídia- nasceram na ditadura, por exemplo. E aí, né? A gente sabe o que aconteceu com o comunista lá, né? Que tudo O que o comunista era. comunismo é horroroso, etc. Então a mídia É. nunca vai falar bem disso, porque a gente vive num sistema capitalista. Todo Uhum. mundo tem uma visão ruim, porque é o que a mídia, sei lá, tipo, o presidente fala, tá ligado? E não é só questão da mídia, né? É uma questão de propaganda mesmo, de escola, propaganda de governo. Eu salvei uma imagem esses dias aqui, que era uma propaganda de uma empresa. Será que é essa? Não, acho que é essa. Tem um print que eu tirei de vocês no dia do passeio, que eu não contei para vocês. Qual Eu vou é? achar depois. Aquele dia do Museu do Futebol que vocês foram obrigados a abrir a tela. A gente tá tudo com sono. Passou ruim. Sim, e eu printei Ó. a tela. Eu precisava salvar alguma coisa, né? Não aparece. Pode processar. Então, como a gente viu aquela propaganda ali que o Wagner mostrou, aquela propaganda para mim é o maior símbolo, né, das propagandas anticomunistas, né? Que você associa o Lênin, você associa o comunismo à religião e você associa o comunismo e o Lênin ao diabo. E aí você tem um monte de gente apavorada de tudo isso. E é por isso que a gente tem visões tão diferentes das revoluções, da Revolução Russa e da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, como a Luara bem pontuou, é uma revolução que está sendo contada ainda pelos protagonistas, né? Por quem fez. Então a gente comemora, a França comemora a Revolução Francesa todos os anos, a gente pensa na Revolução Francesa como algo que trouxe liberdade, como que se tivesse melhorado o mundo, porque são os valores que a burguesia divulgam até hoje. Por outro lado, que derrubou também um tirano, mas a nossa visão é diferente, porque quem dominou a revolução lá não foram as pessoas que dominam o mundo hoje, né? Vocês conseguem compreender isso, ou vocês acham que eu estou falando tudo isso porque eu quero transformar vocês em homossexuais? Deu pra Eu sacar estou a fazendo uma ideia. pergunta muito séria. Deu? Uhum. Eu acho que se você Vocês quer estão aí? transformar a gente em homossexuais, não é preciso muito. Ai, mãe, sai daqui. Muito esforço, né? Fala oi pra Cris. Oi, Cris. Minha mãe falou oi pra tu. Oi! Tem gente que é autodidata, não precisou de mim, né? É, exatamente. Sim, professora. Oi, Alessandra. Concordei. Perdão, não entendi, Fia. Concordei. Ah, tá. Então vocês não acham que eu... Porque, assim, muita coisa as pessoas, né, que a gente ouve lá... Porque a gente está muito tempo afastado do Sinira, né? Mas a gente sabe que a professora tem uma fama muito ruim, ouve coisas muito ruins a respeito dela, né? E, assim, eu tenho posição na vida, né? Nessa vida eu tenho lado, porque neutro é detergente e shampoo de bebê. Ninguém é neutro, né? Eu não consigo ser neutra, mas eu consigo ser ética. Então, assim, vocês sempre souberam qual é a minha posição em relação às coisas, e vocês conseguem me filtrar a partir disso. E eu não tenho nenhum desejo maligno, né, de transformar ninguém em anticristo, eu não tenho nenhum desejo maligno de transformar vocês em gays, ou até porque não tem como eu fazer isso, mesmo que eu quisesse, nem que eu fosse a diva do movimento LGBTQ, não teria como eu fazer isso, tá? Então, eu explico essas coisas para vocês porque eu dou aula, até onde eu sei, para filhos de trabalhadores, a não ser que vocês sejam herdeiros de grandes terras no Mato Grosso. E eu não sei. Mas, caso contrário, vocês são filhos de trabalhadores, muitos de vocês já são trabalhadores, e os interesses econômicos de vocês são outros, né? Se vocês não são herdeiros de terra,
Se vocês não têm ações da Scania, vocês não têm que se preocupar muito com o Lenin em forma de demônio. Conversem comigo. Você quer um caminhão, professora? Você curte Scania, né? Você quer um caminhão? É porque vocês trabalham na Scania. Ah, A tá. gente dá Aí as fica o peças e exemplo, né? monta. Que foi, Eu não gente? sei o que é A Scania. gente te dá as peças. Assim. Tu monta. Você Ó, pode escolher, cara. tem variedade. Tem variedade de peça lá. Eu sempre usei a Volkswagen de exemplo. Mas aí agora, como vocês trabalham na Scania, eu Ah, fiquei com Volkswagen não, Volkswagen também é show. É a dona com nós. nossa. É fechada. A Volks é dona Não, da é porque, Scania? tipo assim, é porque tem uma empresa que é a Traton, que ela é dona da Scania, da Volkswagen, de uns transportadores aí. Aí a gente tem desconto se a gente quiser comprar um carro da Volks, entendeu? Que é muito útil. Olha. Ele lembra Esse dessa desconto é de da quanto? semana. Sei lá, mano, eu R$14. não vou comprar um carro da Volkswagen, né? Pelo amor de Deus. Então, Comprar um Gol bolinha? Por que não? É né? um dos melhores. A Volkswagen tem uma das melhores mecânicas. Ah, não, eu sei, mas um Celta. Celta é show também, Celta. Entendeu? Quer dizer que a Volkswagen se arruma com arame, né? Bom, enfim, Ah, gente, mas ele tá gravando ainda isso, né? Essa conversa sobre a Scania. Eu queria fazer essa comparação com vocês. Eu achei que se a gente estivesse na escola seria mais fácil da gente fazer, porque a gente ia fazendo na lousa, conversando e tal. Mas eu queria fazer essa comparação com vocês, porque é muito importante a gente ver que a gente tem duas revoluções muito parecidas, que a gente tem duas visões absolutamente diferentes. Então, a partir da semana que vem, eu vou voltar para a história do Brasil, que eu tinha prometido para vocês. A gente vai ver Vargas, depois a gente vai ver Segunda Guerra, e aí a gente vai entrar na Guerra Fria, né? E é durante esse período de Guerra Fria que a gente vai ter essa competição entre o bloco capitalista e o bloco comunista, que a gente vai ver essas ideias, né, essas ideologias de que associam o comunismo e o Lenin ao demônio. E aí a gente também, esse ano, já que vocês já tiveram essa matéria também no nono, vamos tentar fazer umas análises assim um pouco mais profundas, né? Já que vocês já são adultos, já com título de eleitor. Pronto. Fala uma coisa dessa não, cara. Oi. A gente vai fazer parar igual fez no começo das aulas, que cada um apresentava